Fala turma, tudo certo? Pessoal, hoje iniciamos a nossa série para falar sobre Nest, GraphQL e mais um monte de tecnologia massa no mundo de desenvolvimento de software. Nessa daqui eu devo de trazer convidados para falar sobre pontos específicos que com certeza vai enriquecer ainda mais a entrega dessa série. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre GraphQL, mostrando algumas características e mostrando elas na prática também. E vou argumentar, mostrar para vocês o porquê que nós vamos ver Nest e eu espero que vocês se convençam com isso, ou pelo menos coloquem uma pulga na orelha de vocês hoje para que vocês sigam acompanhando a série que vocês com certeza vão curtir. Então, bora lá? Vem comigo! Show de bola, gente! Iniciando pelo GraphQL, primeiro, que raio significa GraphQL? Né? E aí vocês vão pegar na identidade, significado é Graph Query Language. Então, uma linguagem de busca em grafos. Basicamente isso, e se vocês observarem o logo, faz todo sentido, a partir de saber o significado do nome. Quem criou esse negócio não foi ninguém mais, ninguém menos do que o Facebook, e que já tem um histórico bem extenso de tecnologias que bombam. Temos a exemplo React, aí, a tecnologia JavaScript para front-end mais popular do mundo atualmente. Então isso já nos dá, sim, um pouco de segurança para trabalhar com esse carinha. Eu vou mostrar algumas características dele, vou mostrar na prática um pouco dele funcionando, já com o código que nós vamos desenvolver na próxima aula. E espero que dê para vocês entenderem um pouquinho do funcionamento e dos benefícios que ele traz. Esse carinha surgiu por quê? Basicamente, a partir das dores que se tem e se tinha com o REST. Então, se identificou algumas fraquezas e o GraphQL veio principalmente para atacar essas fraquezas e nos atender principalmente em sistemas que exigem queries relativamente complexas. Vou trazendo um pouco algumas características, algumas coisas que são diferentes no GraphQL. A primeira delas é que ele vem com o Playground embutido na aplicação. Então, só em eu ter uma aplicação com GraphQL, eu já tenho um playground onde eu posso fazer os testes. Então, se lá no REST eu uso um Postman, eu uso um Insomnia, aqui eu já tenho um playground que já me traz a possibilidade de interagir com a minha aplicação sem ter o meu front-end. Mostrando rapidamente para vocês este carinha, e aí eu estou com o servidor rodando aqui, ele está na porta 3000, e aí se eu procurar, se eu bater na rota GraphQL, eu vou poder observar já o playground subindo, e basicamente é essa daqui, a interface dele. E aí eu vou começar a imputar códigos aqui, eu vou ter retorno aqui. Por hora, não vou mostrar para vocês, mas daqui a pouquinho a gente já vai voltar aqui. Tá? Só para vocês saberem da existência desse cara. Outra característica marcante do GraphQL é o trabalho com os esquemas. E os esquemas, eles são nada mais, nada menos do que um contrato, uma interface comum para back-end e front-end. Então, ele nos ajuda também na independência de uma frente com relação à outra. Então, meu back-end completamente independente, o meu front-end completamente independente, todos enxergando apenas esse contrato, esse esquema. Esse esquema, ele tem uma definição de tipos, então o GraphQL tem isso muito bem definido, se vocês observarem aqui na imagem, é bem simples. Então eu tenho um type user, depois eu tenho a definição dos meus campos, e se vocês observarem, alguns têm exclamação, essa exclamação está remetendo a campos que são obrigatórios, ou serão obrigatórios. Se vocês olharem, isso aqui é outra característica muito interessante do GraphQL,
ele já tem uma documentação automática. A partir de toda a tipagem que se faz, a gente consegue chegar em uma documentação. Ó, eu tenho a visão do esquema, tá? Essa daqui é a aplicaçãozinha que está rodando, ela não tem ainda praticamente nada. Ela tem um create, um update e um delete user, que é o que vai acontecer na nossa próxima aula, é o que vai ser criado. Esses carinhas são ações, eles são ações que alteram o nosso banco, né? São as chamadas mutations do GraphQL, que é outro conceito que se tem aqui. Temos algumas queries, e as queries são de users e de user. Uma é o pegar todos os usuários, outra é o pegar um usuário, por exemplo, tá? Isso tudo ele gera a partir do código que nós temos. E eu tenho uma documentação aqui ainda um pouco mais detalhada. Para eu entender users, eu posso ver, bom, o que eu tenho em users, né? Eu tenho users, que é um array de usuário. E no user, o que eu tenho? Eu tenho um ID, eu tenho um ID que retorna um usuário. Então eu busco por um código e eu recebo de volta no retorno um usuário. Beleza, está feita a documentação. Óbvio que esses aqui são métodos relativamente intuitivos, né? São métodos de CRUD, mas nem sempre vai ser assim. E quando não for, com certeza essa documentação vai ajudar vocês bastante. Se eu pegar questões como o delete, o update, tá tudo aqui, ó, tá o detalhamento das expectativas, do retorno, tá tudo aqui sem vocês precisarem entrar em código e fazer investigação. Isso também auxilia e agiliza bastante o processo de desenvolvimento. Tá? Então aqui a gente já vê algumas características bem interessantes que o GraphQL nos traz. Show de bola, gente! Com relação às queries, eu mostrei para vocês ali que nós temos uma sintaxe disso. E eu vou mostrar na prática e vocês vão ver, cara, é muito intuitivo. É muito intuitivo de vocês realizarem testes aqui, de vocês entenderem o funcionamento desse cara. E aí, mais um ponto para o GraphQL é o seguinte, ó, eu tenho o nosso amado Ctrl espaço. Eu posso dar um Ctrl espaço aqui para especificar o que eu quero fazer. E o que eu quero fazer? Eu disse que eu ia mostrar queries para vocês. Então vou usar uma query. Depois eu vou abrir chaves, abrir e fechar. Então é bem parecido com a sintaxe que a gente está acostumado para objetos. E aí aqui dentro eu vou dizer, bom, a minha query é de quê? Eu vou dar um Ctrl espaço e ele vai me dar a possibilidade de ser de usuários. Se eu fizer isso daqui e eu executar, eu vou ter, bom, field user type, papapá, papapá. O que ele está me dizendo aqui? Tem um erro, mas se vocês observarem, no próprio Playground, eu tenho, quando eu cometo erros de entendimento do GraphQL, que ele não entende a query ou algo do tipo, ele me sinaliza. E dessa forma, me ajuda a entender as necessidades, mesmo sem analisar a documentação muitas vezes. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que especificar o que eu quero dos users. E aí eu vou dar um Ctrl espaço e ele vai me dizer o que eu tenho. Eu tenho ID, eu tenho name, eu tenho e-mail. O que eu quero? Eu quero o name. Ó. Quando eu digo que eu quero o name, ele me traz, busca lá no banco, o que tem. Só tem um usuário, nós não temos mais do que isso, temos só um usuário. E ele retornou esse usuário para mim. E aí entra outra, e talvez uma das principais características do GraphQL, que é eu pegar exatamente e apenas o que eu quero. Eu não vou pegar dados desnecessários, eu vou pegar somente o que eu preciso. Então eu digo assim, eu quero só o nome. A minha query ela vai especificar exatamente o que eu preciso. E não vou ter aquele overfetching, pegar um monte de porcaria, onde eu preciso de muito menos. Mas se eu precisar de mais, ó, Enter, Ctrl espaço, quero o e-mail também. Procuro, beleza, está na mão.
Por algum motivo, eu vou precisar também do ID. Eu vou adicionar o ID aqui, vou dar play e está aqui o retorno da minha query. Simples assim. Assim está feita a nossa query para pegar todos os usuários do nosso sistema. Certo? Ah, eu quero pegar um só. Então, eu vou criar uma nova abinha aqui para a gente não perder o outro teste. Ah, detalhe. Coloquei aqui só para ficar didático e acabei esquecendo de tirar. Este query, nós não precisamos, tá? Já tem um tempo que não precisa se especificar isso. Já está subentendido que quando eu não coloco nada, isso é uma query. Então, vou tirar um campo aqui para vocês enxergarem que está funcionando. Perfeito. Na próxima aba, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma query de teste agora do user. O que eu tenho que especificar no user? A gente pode dar uma espiada aqui, ó. No user, ó, o que eu tenho que passar? Ó? Eu só passo o ID. Só isso. Ele tem o detalhamento das tipagens aqui ainda, mas eu preciso passar o ID. Qual é o usuário que eu quero? Eu quero o usuário de ID, eu acho que era ID 6 que eu tinha ali. Se eu não me engano, na hora que apareceu o meu usuário, era o ID 6. Se não for, eu volto ali e espio. Tá? Mesmo esquema do users, eu especifico aqui, o que eu quero do user. O que eu quero pegar dele? Desse user aqui, quando eu buscar, eu quero só o e-mail. Então vamos lá, dou play e está na mão. Só o e-mail deste usuário em específico. Bem simples, né? E a função de ter o Ctrl espaço aqui, gente, isso aqui é fantástico. Simplifica muito a vida da gente. Outro ponto. Bom, as queries, quando a gente está falando em REST, nós usamos muitos verbos. Get, post, delete, put, patch. Aqui nós utilizamos praticamente só get e post. As queries, elas vão usar get e as mutations, que é este nosso próximo item, são onde acontecerão as alterações no nosso banco. Então as mutations vão fazer post, sempre post. Tá? Aqui nós utilizamos uma identificação um pouquinho diferente. Agora, no início, eu vou usar mutation. Nós não vamos falar de fragments e subscription, mas só para vocês terem uma ideia e não ficarem completamente no limbo referente a isso, fragment são blocos de queries que eu posso criar para reutilizar em outras queries. Basicamente é isso. São blocos que eu sei que eu vou usar em diversos lugares, eu crio aqui para reutilizar. E o subscription é uma forma de comunicação em tempo real que o GraphQL nos proporciona, então baseada lá no estilo WebSocket, para quem já utilizou. Então é isso o subscription. Também uma ferramenta bastante poderosa que nós temos aqui, uma tecnologia. E qualquer hora dessa a gente fala melhor sobre isso. Mutation. Então, eu sinalizo aqui uma mutation. Na sequência, eu vou especificar qual é a minha mutation. Então, sempre abrir chaves, fechei chaves, vou dar Ctrl espaço. No meu Ctrl espaço, eu vou dizer qual é a mutation que eu quero executar. Ele já filtrou ali as 3 mutations que existiam. Eu vou dizer que eu quero a create user. Da create user, o que eu preciso especificar? Eu vou fazer assim, de novo. Perdão. Aqui a gente não vai abrir chaves, e sim parênteses, tá? E aqui dentro, eu especifico o data. Vou só dar uma organizadinha aqui, vou jogar o data para baixo. Eu dei uma varzeada aqui no nosso código. Data, 2 pontos. E eu vou dizer qual é o dado que eu quero enviar para essa mutation de create user. E aí sim, agora eu vou abrir chaves e eu vou especificar os dados. De novo, Ctrl espaço. O que eu mando para essa mutation?
E aí já observem que a createUser, ela não tem a possibilidade de especificar o ID. E a gente vai ver depois por que isso. Eu vou dizer que o name que vai ser criado vai ser o John, tá? O e-mail do John vai ser john@email.com. Tá feito o e-mail do John. Tá feito parte da nossa mutation. O que eu especifiquei até aqui? Especifiquei o que eu quero inserir dentro do nosso banco de dados. Notem que ainda tem uma linhazinha vermelha ali, ó. E o que ele espera de mim? Que eu especifique agora, ó, depois de definir o createUser, ó, quando fechou o parêntese dele, eu vou abrir e fechar chaves. E vou até ver se eu aumento aqui um pouquinho a fonte, porque vocês vão reclamar que a minha fonte está pequena. Aqui, agora, eu vou especificar, bom, quando eu imputar esse dado, o que eu quero ver no retorno? Eu quero ver o ID, eu quero ver o nome, eu quero ver o e-mail, eu quero ver tudo. Eu vou dizer que eu quero ver o ID. Só isso. Então, quando eu criar o John, eu vou dar Enter, ele vai retornar o dado, ó. Já somente o que a minha aplicação cliente quer, só o ID. Então, já retornou um createUser e com ID 7. Se eu criar outro, vai ser o John 2. Eu vou até especificar mais alguma coisa no retorno. Posso especificar tudo? Sim. Eu vou enviar e eu já tenho o retorno agora com o ID, com o name e com o e-mail. Bonitão e bem simples. Temos a nossa mutation de criação de usuário. Já que nós temos ali o delete e o update, eu vou mostrar para vocês também o delete e o update. Mutation. Qual vai ser a nossa próxima mutation? Vai ser do update usuário. E segue a mesma ideia do create que nós fizemos agora há pouco. Eu vou abrir parêntese e aí ele já me sinaliza, ó, eu preciso passar um ID e preciso passar um dado, ou seja, o ID que eu quero atualizar e o dado que eu quero atualizar. Duas frentes aqui. Então eu vou dar Enter aqui, outro aqui, na verdade aqui, e eu vou especificar agora o ID. Primeiro, vou dizer que eu quero atualizar o ID 6, que acho que foi o primeiro John que eu criei. E agora eu vou especificar o dado, o data. Do data, eu vou dizer assim, o nome não é John, o nome é João. O nome é João. E se eu quiser atualizar mais alguma coisa, eu vou atualizar. Se não, eu vou deixar só João, ele vai continuar com o e-mail do John lá. Beleza, não é um problema para nós. O que eu quero do retorno? Mesmo esquema, ó. Vou lá no fechamento do parêntese, Enter, abro chaves, Ctrl espaço, eu quero ver o nome se foi atualizado. Só isso. Tá? Vou só ajustar esse trem aqui. Vou submeter. Já é. Data, update, user, name, João. Tá aí, tá na mão. Então tá feito o nosso update user. Vamos para a nossa última mutation, que vai ser a delete user. E aí vou abrir um parênteses aqui, esse Ctrl espaço, esse autocomplete, ele funciona também no Insomnia. Então se vocês estiverem usando o Insomnia, vocês também têm agilidade para construir as queries e mutations de vocês, com o Ctrl espaço lá. Bueno. Delete user. Essa daqui é a mais barbada de todas. Delete user. O que recebe? Ó, um ID. Qual é o ID? Eu vou deletar o João. O nosso ID está como string, por isso eu coloco ele entre aspas. Se nós olharmos a documentação do delete, é só isso. Ó. Delete recebe um ID. E já é. Pronto. Está feito o carreto. Então vamos executar este carinha aqui e já é.
ele retorna um delete user. E é só isso, o nosso delete, e assim nós matamos todas as nossas queries e mutations que nós tínhamos nesse projetinho que a gente está testando aqui. Beleza, gente? Espero que vocês tenham curtido esse trenzinho aqui, bem prático. Então, acho que dá para ter uma visão do poder do GraphQL. E aí, até para vocês entenderem um pouco mais aqui, outra característica, que talvez já tenha dado para perceber, cara, não existe um endpoints, é um endpoint só. No nosso caso ali, eu fui pro barra GraphQL e um abraço. Tudo acontece ali. E aí, esse é um dos grandes problemas do REST. Às vezes eu pego telas que eu preciso consultar 2, 3, 4 endpoints. E no GraphQL eu só digo que eu quero coisas de vários tipos diferentes. E é isso. Olha só, numa única query, exemplo aqui, ó, eu busco coisa de diversas tipagens diferentes lá do meu esquema. Eu consulto sempre o meu esquema como um todo, que é o nosso grafo, certo? Eu até deixei aqui o link para a gente dar uma olhada, porque tem um exemplo bem tri dentro do How to GraphQL, que é o seguinte. Eu acho que eu deixei até aberto. Pensei em deixar ele aberto. Não deixei não. Mas se eu rodar esse vídeo deles aqui e eu avançar um pouquinho, vocês vão ver a ideia, tá? Ele mostra aqui de case. Ó, ele mostra no case aqui. Se eu quiser construir um blog, um app de um blog. E aí eu tenho usuário, eu tenho os posts. Acho que tá faltando um dado aqui ainda, tá? Os últimos seguidores. O que eu preciso aqui, né? Num REST, aí ele me mostra, ó, eu preciso, a exemplo, fazer um get no users ID, depois fazer um get no users ID posts para pegar os posts desse usuário, depois fazer um get no users ID followers para pegar os seguidores, os últimos seguidores lá, enquanto que no GraphQL eu vou lá e faço uma única query, digo tudo que eu quero, ó. Eu quero o user com ID tal, me dá o nome dele, me dá o título do post dele e os últimos 3 seguidores. Olha só, eu disse exatamente o que eu quero. E o retorno do GraphQL vai ser limpo. Enquanto que aqui, ó, eu estou pedindo onde eu quero só o nome, eu já pego o endereço, eu pego data de nascimento, eu pego um monte de porcaria. E só vou acumulando porcaria na sequência das minhas requisições. Enquanto aqui tá bonitão, tá limpinho. Então, bem tri. E acho que fica bem entendido a intenção. Certo, meu povinho? Vamos lá. Eu coloquei, só para fechar o contexto aqui, uma visão de algumas comparações, mas na verdade eu já verbalizei boa parte delas, mas só para dar uma passadinha rápida, tá? Até para não alongar demais. No REST, nós temos bastante aquela questão ali do overfetching e o underfetching, que é eu pego coisas demais daquele endpoint, ou eu pego coisas de menos e eu preciso fazer várias requisições diferentes para conseguir chegar no resultado que eu preciso para uma tela que seja. Enquanto que no GraphQL eu botei fit fetching, tá? Não existe esse termo, mas achei que cabia, porque aqui eu tenho o retorno sempre bem ajustado com relação à minha necessidade. Vimos a questão do excesso de requisições e vimos que no GraphQL eu tenho um único endpoint e eu faço tudo a partir dele. Isso é muito massa. Temos também que eu botei como abacaxi aqui daqueles endpoints gigantes,
porque começa a chegar demandas bem específicas, principalmente quando envolve relatórios e coisas do tipo, e eu vou lá e crio uma rota específica para atender aquele relatório. E aí eu começo a criar umas rotas gigantescas, com nomes gigantes, para ficar bem claro que aquilo está atendendo alguma maluquice lá, alguma necessidade que surgiu e não tínhamos como entregar o dado. Um ponto que se levanta lâmpada com relação ao GraphQL é com relação a cache. No REST é fácil de se fazer cache de requisições, porque uma requisição GET ela vai ser sempre igual, já que no GraphQL isso já é muito mais difícil de se fazer, devido às características de alterações de contexto, de o endpoint ser sempre o mesmo, então isso dificulta um tanto se trabalhar com cache. Tá? Então é um ponto que joga contra o GraphQL. E aqui, gente, só dando uma passada rápida no Nest e nas justificativas, a gente não vai entrar em código agora. Por que a gente vai ver Nest e quais são os benefícios dessa tecnologia hoje? Ele tem uma arquitetura muito bem definida e segue os princípios do Solid, segue uma arquitetura modularizada, trabalha com injeção de dependências, então nos dá diversos recursos que nos auxiliam durante o processo de desenvolvimento de software. Ele possui um desenvolvimento TypeScript First, isso nos dá uma segurança, uma garantia, uma fluidez para trabalhar com TypeScript dentro das nossas aplicações, o que hoje é indispensável, a não ser para aplicações muito pequenas, mas no meu ponto de vista, aplicações medianas já obrigatoriamente precisam trabalhar com TypeScript. Não se fala mais em JavaScript sem TypeScript em cima. Ele já vem com uma predisposição para trabalhar com testes, e aí eu falo de testes unitários, testes end-to-end, e quando nós criamos os nossos módulos, ele já vai criando os arquivos de testes para nos apoiar nesse processo. Ele já trabalha com o Jest, né? Então já nos ajuda e facilita bastante nesse processo. E o nosso último item, que fala de escalabilidade e manutenção, pega uma das principais feridas do Express e que se sentia com JavaScript logo no começo, onde se iniciou a trabalhar com JavaScript no back-end, que era a dificuldade de manter e de escalar sistemas desenvolvidos com a tecnologia devido à flexibilidade toda que se tinha usando o JavaScript, né? E aí não se tinha uma documentação razoável, porque era feito da cabeça do desenvolvedor. E aqui eu já tenho toda uma arquitetura que me dá suporte e uma certa segurança para manter, para escalar software, onde eu sigo um padrão que eu posso dizer, cara, lê a documentação, olha lá na documentação do Nest que a gente está usando isso, isso, isso. Só isso já é uma segurança razoavelmente legal. Nós acabamos, sim, gerando um tanto mais de código, mas em algumas leituras recentes, e aí eu cito de novo o livro do Uncle Bob, ele fala muito do erro no desenvolvimento de software, na ideia de, cara, vamos fazer só usando isso, isso e isso, porque vai ser mais rápido. E aí depois a gente vê, ou depois a gente refatora, que é um erro que nunca vai acontecer, porque outras demandas virão e vocês nunca mais vão ter tempo para fazer esse refactoring, e aí vocês vão investir sempre tempo a mais para manter aquela gambiarra que vocês fizeram lá, para entregar rapidamente a solução de vocês. Se fala muito aí naqueles antigos ditados do devagar e sempre, da corrida da lebre e a tartaruga. Então, por quê? Porque como a nossa curva de investimento de tempo para desenvolver software, para manter
para criar novas funcionalidades, ela vai crescer, de qualquer forma ela vai crescer. Se a gente conseguir achatar essa curva, para nós vai fazer toda a diferença no ciclo de vida da nossa solução. Toda. E aí a gente vai para aquele ditado do devagar e sempre. Então a gente não vai iniciar a 1000, mas a gente vai iniciar numa cadência que a gente vai conseguir manter ela, ou pelo menos ficar o mais próximo dela possível por um longo tempo. E isso rapidamente vai se pagar e vai fazer com que o time consiga realizar entregas contínuas. Beleza, gente? Acho que por hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido o papo e que vocês tenham entendido e acreditado também nas tecnologias que nós na Brainy acreditamos. Show de bola? Deixa uma curtida aí, te inscreve se tu não é inscrito e segue acompanhando que eu vou trazer mais conteúdo relacionado a esse tema aí. Se tu não está convencido, talvez tu ainda fique. Beleza? Valeu, até a próxima!